eu tô fazendo um jejum meio longo, eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Então hoje cedo eu acordei bem cedo, acordei tipo 5 horas da manhã e fui terminar de ler um livro que eu estava lendo, que é este belíssimo livro aqui, ó, O Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho. Grande mestre e professor Olavo de Carvalho, uma das maiores mentes que o Brasil já teve. E eu acho que ao terminar de ler esse livro, me veio uma boa ideia. Uma moto passando, caramba. Me veio uma boa ideia para falar para você sobre o hábito da leitura. O hábito da leitura é um que eu tenho cultivado já fazem 2 anos e tem dado muito certo. Eu costumava ler bastante quando eu era mais novo, mas quando eu comecei a ficar mais adolescente, tipo 17, 18 anos, eu comecei a jogar, não, menos ainda, tipo 15, 16, 17, 18, eu comecei a jogar muito videogame e parei de ler. E recentemente eu retomei esse hábito. E acontece que a leitura é um hábito incrível. Eu quero te dar umas dicas aqui do que você pode fazer para tornar esse hábito comum para você também, para tornar para você a leitura um hábito. Nesse livro, O Jardim das Aflições, o Olavo de Carvalho ele tenta tecer um pouco uma crítica a uma parte dos intelectuais brasileiros, resumindo de forma bem grosseira. É incrível esse livro, é muito, muito bom, mas não é um livro fácil de ler, não é nada fácil, eu diria. E aí vem a primeira concepção errada das pessoas em relação à leitura. Esse é o primeiro ponto. As pessoas acham que você precisa pegar um livro e ler ele inteiro e entender tudo. Mas isso não é verdade. Se você pega um livro e você não entende tudo, não tem problema. Continua lendo. Tenta entender o que você consegue entender e segue em frente. Se você não conseguir, não tem problema. Porque se você não tentar ler uma coisa que é um pouquinho difícil para você, como é que você vai evoluir para eventualmente ler essa coisa? Não vai. Você só evolui para ler uma coisa difícil lendo uma coisa difícil. Então eu falo para você, eu li o Jardim das Aflições, eu não entendi 100% do que o cara tá falando aqui. Eu não entendi tudo que o Olavo de Carvalho falou. E é normal. Porque aí você exercita o seu músculo, você exercita o seu cérebro, exercita o seu músculo da leitura, para você conseguir cada vez mais ler coisas mais difíceis. Se você lê e você não entende, o que você precisa fazer então? Se você lê e você não entende tudo que você leu, você precisa, depois que você terminar o livro, você vai ler de novo. E aqui vem outra concepção errada que as pessoas têm sobre o hábito da leitura, que tem gente que transforma a leitura quase como um jogo, né? Eu quero ler um livro por mês. Nossa, eu li 16 livros esse ano. Assim, é legal ler bastante, mas contar número de livros, quantos livros eu li esse ano, não significa nada. Para usar um xingamento em inglês, eu recebi essa dica, né? De vez em quando eu falo uns palavrões no vídeo, tem gente que não gosta. E um inscrito falou para eu xingar em inglês. Então, ó, de novo, ó. Ao invés de eu falar que não significa pá nenhuma, eu vou falar para você, it doesn't mean jack shit. Esse é o termo para você. Ler muitos livros means jack shit. Não significa nada. O que importa na leitura, como num exercício físico, é a qualidade, não é a quantidade. Não importa nada você ir fazer uma barra e você tentar fazer isso daqui. Porque não importa se você está fazendo um monte de barra, você está fazendo tudo errado. Agora, se você faz 3 barrinhas devagarzinho, subindo com cuidado, descendo com cuidado, poxa, aí sim você vai ver resultado. Aí você vai ver algum efeito disso para você. A leitura é a mesma coisa. É mais importante você pegar um livro, ler ele 2, 3 vezes e absorver tudo que aquele livro tem para te dar,
ao longo de 6 meses, que seja um livro por 6 meses, do que você ler 16 livros no ano e não absorver nada de nenhum deles. Então, você precisa ler coisas difíceis, coisas que são difíceis para você, e você precisa reler as coisas difíceis para você absorver mais. A minha melhor experiência com isso foi lendo um livro chamado A Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset. Esse livro aqui. E esse livro, ele também é um livro difícil, de filosofia. E a primeira vez que eu li ele, eu entendi algumas coisas. Eu entendi o conceito do senhorito satisfeito e fiquei muito intrigado com a visão do Ortega sobre guerra. Aí depois eu reli o livro e eu aprendi tantas coisas a mais sobre o senhorito satisfeito, sobre a guerra, sobre outras coisas que ele coloca naquele livro. De você reler a coisa. E por que isso acontece? Eu quero dar um exemplo para você com uma música, tá? Porque música é bem legal de dar esse exemplo. Eu cresci ouvindo Legião Urbana junto com meu pai, e uma das minhas músicas favoritas sempre foi, obviamente, Faroeste Caboclo. Só que quando eu era mais novo, eu não entendia todas as palavras que estavam naquela música. Então, ó, deixa eu dar um exemplo para você. Na parte que o João de Santo Cristo vai para Salvador e ele aceita a proposta do boiadeiro para ir para Brasília, ele fala: "E João aceitou sua proposta de ônibus, entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade saindo da rodoviária, vendo as luzes de Natal." Nessa parte, ele ficou bestificado com a cidade. Bestificado, ele ficou besta, ele ficou bestificado com a cidade. Quando eu era mais novo, eu entendia, ele ficou mistificado com a cidade. Ele ficou mistificado com a cidade. Que não é maluquice eu ouvir isso, né? Não é maluquice. Eu sei porque acontece com a minha mãe também, com a minha mãe acontecia também. E eu não entendia o que o Renato Russo estava cantando com aquilo, porque eu não entendia aquela palavra bestificada. Eu não conhecia essa palavra bestificada. Então o meu cérebro ia para mistificado, que era o que eu conhecia. Mas depois de repetir várias e várias e várias vezes, eu comecei a aprender essas novas palavras. Eu estava ouvindo lá, despretensiosamente, Faroeste Caboclo, ele ficou bestificado. Eu já... Como assim? Aí eu voltei 15 segundinhos, ele ficou bestificado. Bestificado! Eu fiquei a minha vida inteira cantando errado essa música. Pois é. Isso acontece com as coisas que a gente vê uma vez ou quando vê com um pouquinho de desatenção. Isso acontece nos livros também. Às vezes você vai estar lendo lá um livro e você não vai entender muito bem o que está acontecendo. Ou às vezes você acha que entendeu, mas na verdade não entendeu. Aí quando você relê aquela coisa, agora sob a luz da sua ideia completa do livro, aí você reentende aquilo da forma correta, ou de uma forma muito mais profunda que você tinha entendido antes. Então é por isso que é mais importante você ler o mesmo livro bem, mais de uma vez, do que você ler vários livros. É qualidade ao invés de quantidade. Então, ó, a gente pegou duas coisas aqui, né? Assim como você faz exercícios físicos cada vez mais difíceis para ficar mais forte, você quer ler livros mais difíceis para você exercitar o seu cérebro para isso. E você também quer ler esses livros mais de uma vez, porque você não vai entender tudo de primeira, e quando você relê a coisa, você reentende as coisas muito melhor. Até tem uma banda que eu gosto muito, chama 21 Pilots. Eu ouço músicas deles bastante, eu decorei várias músicas e eu sempre percebo uma coisa nova na música. Um instrumento que eu não tinha percebido antes, um significado novo de uma frase, uma palavra que eu não tinha entendido direito, mas achei que tinha. Então eu estou sempre descobrindo coisas novas em uma música de 3 minutos do 21 Pilots. Imagina num livro, cara, especialmente um livro como o do Olavo de Carvalho. É uma coisa maluca e muda completamente a sua relação com a leitura, porque ela deixa de ser um checkbox. Eu li um livro esse mês, vamos pro próximo. Li um livro esse mês, vamos pro próximo. E você foca, ao invés, em absorver tudo que aquele livro tem para te dar. É uma mudança completa. E também tem um terceiro ponto que eu quero falar para você, o terceiro e último, tá? Que é uma dica que o próprio Olavo de Carvalho dá no começo do Jardim das Aflições.
ele fala pra gente a forma certa de ler um livro. Na escola, a gente aprende que você tem que ter pensamento crítico, né? Essa é uma das maiores idiotices que as pessoas ensinam por aí. Pensa comigo, como é que você vai ler Aristóteles, por exemplo, com pensamento crítico? Porque o seu pensamento crítico, ele é baseado nas coisas que você sabe hoje e nas coisas que são verdade para você hoje. Então, você vai ler Aristóteles, e lá no começo do livro A Política do Aristóteles, ele começa racionalizando e defendendo a escravidão. Aí você pensa, não, isso daqui é um absurdo, ele está defendendo a escravidão. Com o meu pensamento crítico, eu acho que isso é ruim e não vou ler essa porcaria. Mas o Aristóteles, quando ele diz escravidão, ele está falando de uma coisa completamente diferente da escravidão que a gente conhece aqui, que teve aqui no Brasil, nos Estados Unidos. É uma escravidão completamente diferente, é outra coisa. E a relação senhor-escravo na Grécia Antiga era completamente diferente da relação senhor-escravo que teve aqui no Brasil colonial. O escravo na Grécia tinha direitos. Você tem noção disso, que o escravo tinha direitos? Como assim? Pois é. E um mestre poderia ser preso, maltratado e poderia ser expurgado por maltratar um escravo. Então era uma relação completamente diferente. Então se você pega a sua cabecinha crítica do século XXI para ler Aristóteles, você não vai entender nada. Então qual que é o remédio? Qual que é a dica que o Aristóteles não, ó, que o Olavo de Carvalho dá? Ele fala o seguinte: quando você for pegar um livro para ler, você tem que pegar aquele livro e dar uma olhadinha no autor. De quando que é esse livro? Quem que é o autor? Quando que ele escreveu isso? E segundo passo, você precisa ler esse livro como se você concordasse com tudo que o autor está falando. Então, você lê lá o cara falando, você fala sim, sim, aham, ok. Sem pensamento crítico. Leia como se você concordasse com tudo, porque só assim você vai conseguir ter a honestidade intelectual de realmente entender o que aquele cara está falando. Se você lê um livrinho com pensamento crítico, o inglês critical thinking, você não vai entender nada, porque você vai estar julgando antes de ler o que o cara escreveu. Às vezes você nem termina de ler porque você não gosta do que o cara está falando. Você precisa ler o livro, a obra completa, contextualizar o autor e a obra, para então, depois, quem sabe, talvez, aplicar algum tipo de pensamento crítico. Então, ó, eu vi o que esse cara aqui falou, mas de acordo com as minhas observações da realidade, não é bem assim que funciona. Eu acho que não. Aí, qual que é a postura? Eu vou ler outra coisa deste autor, eu vou reler o livro deste autor para ter certeza que foi realmente isso que eu entendi. O pensamento crítico, ele é uma coisa que ele é ensinado nas escolas para manter as pessoas burras. O pensamento crítico te impede de aprender e absorver o que outras pessoas têm para trazer para você. O pensamento crítico, ele assume que você hoje, na sua capacidade de ser humano limitado, tem todas as ferramentas necessárias para criticar algo, alguma obra ou alguém. O que é uma patente mentira. Nunca que a gente, eu e você aqui, a gente vai conseguir ler a obra do Olavo de Carvalho com pensamento crítico. Isso é impossível para alguém da nossa estatura intelectual. Então esquece pensamento crítico na hora que você lê. Leia de coração e mente aberta, como se você amasse aquele autor, como se você concordasse com tudo que ele vai falar antes dele falar. Aí depois você contrasta com outros autores, contrasta com a sua realidade, aí você vai conseguir ter um julgamento daquilo que você leu. Mas começar a ler um livro com pensamento crítico não existe, não funciona e vai te deixar burro. É normal que, se você não tem muito hábito de ler e você começa a ler o primeiro, segundo, terceiro, 10º livro que você lê, você não vai conseguir formar uma opinião. Você não vai conseguir dar um julgamento sobre aquilo. Você não vai conseguir fazer, porque você não tem ainda as ferramentas necessárias para isso. A verdade é que a gente é muito burro. Eu, inclusive.
Então a gente não tem as ferramentas necessárias para julgar, para pensar criticamente sobre algo. Então você tem que ler e absorver, e vai absorvendo, tipo uma esponja. Absorve, 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 absorve. Aí vai chegar um momento onde você absorveu tanta coisa, que você absorveu isso e você também absorveu aquilo, e você viu que, pô, essas coisas aqui não estão encaixando, tem algum problema aqui. Onde será que está o problema? Aí você começa a exercer o seu julgamento. Mas beleza, eu já falei demais, eu gosto muito de falar de leitura, é um assunto sobre o qual eu tenho muita paixão. Se você quiser aprender mais em inglês, a leitura é um caminho incrível. É na leitura que você vai aprender alguns tipos de frases que você nunca vai ver ninguém pronunciando. E você vai aprender mais vocabulário do que você jamais vai aprender em qualquer musiquinha, qualquer filminho. A leitura é o lugar para aprender bastante inglês. Então, vamos recapitular as 3 coisas, né? Primeiro, você precisa ler um livro inteiro, mesmo que ele seja difícil, e você precisa buscar ler coisas cada vez mais difíceis. Depois, você precisa ler e reler o livro para você absorver cada vez mais coisas. E terceiro, você não pode ler com pensamento crítico. Qualquer coisa que você for ler com pensamento crítico, você não vai entender. Você vai fazer papel de idiota se você começar a ler as coisinhas por aí com pensamento crítico. E, claro, leia bastante inglês, porque isso vai ajudar você bastante. E se você quiser praticar mais o seu inglês, você pode clicar no primeiro link no comentário para a minha comunidade de WhatsApp. É uma comunidade gratuita e todo dia lá eu mando conteúdo em inglês, vídeos, textos, e é um lugar onde você também pode interagir com outras pessoas que falam inglês também e também comigo. Você vai poder praticar o seu inglês todos os dias. Se você combinar o estudo do inglês com a leitura em inglês, ninguém vai te parar. Então é isso, leia direito e entra lá na minha comunidade também. Agora, clica lá, vai!